Milionário congela ao ver a ex-mulher grávida servindo mesas, com um menino ao lado. Carlos Almeida, 38 anos, um dos nomes mais badalados do mercado financeiro em São Paulo. Nunca esperou que sua noite perfeita desmoronasse em minutos. Era para ser um jantar luxuoso, ao lado de Camila, sua namorada elegante e sorridente, em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade, com vista para a Avenida Paulista iluminada. Mas o destino tinha outros planos. No meio do brilho das luzes, roupas chiques e taças cheias de vinho, Carlos sentiu um calafrio quando virou o olhar e viu uma figura que parecia saída de um pesadelo, ou talvez de um passado que ele fingia esquecer. Ali, entre as mesas e as cadeiras de madeira escura, estava Isadora, sua ex-esposa. Não vestia renda nem joias, muito menos caminhava confiante. Estava simples, com uma barriga já grande de grávida. Quase invisível sob o avental do restaurante onde trabalhava servindo mesas. Ao seu lado, segurando firme sua mão, um menino. A vida que ele conhecia desabava com aquela cena estranha e inesperada. Camila, do outro lado da mesa, abriu a boca para falar algo, mas travou diante da expressão congelada dele. O restaurante parecia um palco de emoções cruéis. O murmúrio do salão se embrenhava em cada segundo. Olhares lançados de canto, cochichos abafados, rostos arregalados. Funcionários, clientes, todo mundo sentiu a tensão. Como poderia aquela mulher, que um dia foi parte da alta sociedade que Carlos conhecia, estar ali, cansada, grávida, servindo estranhos, e com uma criança na mão? Era um choque que parecia rasgar a pele. Carlos não tirava os olhos de Isadora. Ela dessa vez também notou. Parou por um instante, encarando-o com uma mistura de medo e desafio. O menino puxou sua saia, como se quisesse algo, e a mulher sorriu brevemente, como se dissesse: ainda estou aqui, sobrevivendo. Naquela fração de segundos que poderiam ter durado uma eternidade, o homem milionário viu sua vida inteira passar. As escolhas frias, a ambição voraz que tinha colocado o dinheiro acima de tudo, inclusive do amor. Um aperto ardente ia crescendo, do peito até o estômago, como um fogo que consumia a máscara de invencibilidade que ele sempre exibira. A noite virou outra coisa. Carlos nem percebeu quando Camila se levantou, decepcionada, indo embora com passos firmes enquanto ele permanecia ali, imóvel, encarando o passado servido numa bandeja de porcelana. Mas aquilo era só o começo. A conversa entre ele e Isadora, que logo se desenrolaria, prometia ser dura, repleta de verdades doídas e revelações íntimas. Carlos sentia que sua fortuna, imensa, reluzente, vazia, não podia preencher o vazio que agora escancarava diante de seus olhos. Foi então que, no meio daquele turbilhão, ele tomou uma decisão estranha, quase impulsiva. Sugeriu que Isadora fosse morar com ele. A intenção? Carlos se viu lançado numa realidade desconhecida. Ser pai de verdade. Deixar o passado para trás. Abraçar um futuro incerto, cheio de medo e esperança. Ali, no limite da madrugada, ao lado dela, segurando sua mão suada, encarando o frio misto de medo e expectativa, Carlos não sabia se conseguiria ser o homem que ela e aquela criança precisavam. O amor, que antes ele negligenciara, agora batia forte, desafiador. O que viria depois? Seria essa a chance real de redenção? Ou mais um capítulo de frustrações? O silêncio daquela casa, com a cidade pulsando lá fora, guardava um segredo angustiante e excitante ao mesmo tempo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos estava ali segurando a mão de Isadora, mergulhado em uma realidade que nunca havia imaginado. O medo e a expectativa se misturavam, um turbilhão dentro dele. Ele só sabia que precisava ajudá-la, mas nem tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Enquanto a noite avançava, Isadora começou a fazer caretas de dor. Suas mãos tremiam ao apertar a dele. O silêncio no ambiente parecia pesado, como se a cidade inteira estivesse esperando. O lustre do restaurante brilhava, mas Carlos não via nada além do sofrimento dela. Ele se viu perdido, impotente, sentindo cada contração como uma punhalada em seu peito. O tempo parecia estar esticado, e então, um grito. Não era o de Isadora. Era um grito distante que ecoava nas paredes do restaurante. Carlos virou a cabeça. Uma figura feminina, uma mulher de cabelos desgrenhados, apareceu à porta da cozinha. Seu rosto estava pálido. Ela parecia agrilhoada pelo desespero. Polícia! O restaurante está sendo assaltado! Aquelas palavras cortaram o ar como um raio, fazendo o coração de Carlos disparar. Uma onda de pânico se instalou. Ele olhou para os garçons e os clientes, o horror estampado em seus rostos. Isadora também parou, surpresa, as contrações ainda pulsando, mas agora tinha mais uma tensão a lidar. Carlos não sabia se deveria ficar ali, segurando a mão dela, ou tentar proteger todos. Mas no fundo, uma coisa o absorveu. Isadora não podia estar ali, não poderia dar à luz sob essa ameaça. Ele precisaria agir. No entanto, antes que pudesse decidir, a porta da frente do restaurante foi arrombada. 3 homens entraram. Máscaras escuras cobriam seus rostos. Carlos sentiu um calafrio. Tudo dentro dele gritou para correr. Mas ao invés disso, ele permaneceu, como uma estátua, enquanto o caos se desenrolava. O líder, um homem imponente, olhou para Carlos com desprezo. Faça o que eu digo e ninguém sairá ferido. O grupo começou a gritar ordens, o que fez a multidão de clientes se agachar embaixo das mesas. Em meio ao estresse, Carlos sentiu a mão de Isadora apertar a sua com mais força. A dor das contrações não diminuía, e a tensão do momento só fazia tudo piorar. O que era para ser um recomeço, agora parecia um pesadelo. Foi nesse momento que Carlos teve um lampejo, lembrando-se de algo que ouvira anos atrás sobre segurança e vigilância. Ele viu um botão de emergência sob a mesa. O instinto gritou para ele agir. Mas quando estava prestes a pressioná-lo, outra onda de medo tomou conta dele ao ver a expressão no rosto de Isadora. A agonia estava se tornando insuportável. Então, outra coisa aconteceu. A porta da cozinha se abriu novamente. Desta vez era um dos chefes, corajoso e decidido. Ele não pensou 2 vezes. Agarrou uma panela e partiu para cima dos assaltantes. O caos se instalou novamente, e foi nesse exato momento que o tempo pareceu parar. Um tiro ecoou. O som foi como uma explosão, e o coração de Carlos parou. Isadora desmoronou, e Carlos se atirou para ela, segurando-a firme. O que aconteceu a seguir foi indescritível. Ele sentiu o calor dela ao seu lado, viu o olhar aterrorizado nas pessoas ao redor, e então ouviu o choro de um bebê. O primeiro choro. É isso que você quer? O homem de máscara gritou, atirando para cima. O pânico tomou conta e Carlos, em um escasso momento de clareza, percebeu que tudo aquilo era como um jogo de dominó. O que viria a seguir? Ele sentiu o mundo à sua volta desmoronar e não sabia se conseguiria proteger Isadora e a criança. No clímax de tudo isso, um segredo estava prestes a ser revelado. Enquanto Carlos tentava compreender o peso da situação, uma voz conhecida e poderosa soou através da fumaça e do caos, um eco do seu passado. Você nunca soube, Carlos. A conexão entre eles naquele instante poderia transformar tudo. Agora, no meio de tudo isso, o que ele descobriria? E qual seria o custo dessa revelação com a vida de todos em jogo? A incerteza palpável pairava no ar,
e a única coisa que Carlos sabia era que nada seria como antes. Carlos estava ali, segurando a mão de Isadora, mergulhado em uma realidade que nunca havia imaginado. O medo e a expectativa se misturavam, um turbilhão dentro dele. Ele só sabia que precisava ajudá-la, mas nem tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Enquanto a noite avançava, Isadora começou a fazer caretas de dor. Suas mãos tremiam ao apertar a dele. O silêncio no ambiente parecia pesado, como se a cidade inteira estivesse esperando. O lustre do restaurante brilhava, mas Carlos não via nada além do sofrimento dela. Ele se viu perdido, impotente, sentindo cada contração como uma punhalada em seu peito. O tempo parecia estar esticado, e então um grito. Não era o de Isadora, era um grito distante, que ecoava nas paredes do restaurante. Carlos virou a cabeça. Uma figura feminina, uma mulher de cabelos desgrenhados, apareceu à porta da cozinha. Seu rosto estava pálido. Ela parecia agrilhoada pelo desespero. "Polícia! O restaurante está sendo assaltado!" Aquelas palavras cortaram o ar como um raio, fazendo o coração de Carlos disparar. Uma onda de pânico se instalou. Ele olhou para os garçons e os clientes, o horror estampado em seus rostos. Isadora também parou, surpresa, as contrações ainda pulsando, mas agora tinha mais uma tensão a lidar. Carlos não sabia se deveria ficar ali, segurando a mão dela, ou tentar proteger todos. Mas no fundo, uma coisa o absorveu. Isadora não podia estar ali. Não poderia dar à luz sob essa ameaça. Ele precisaria agir. No entanto, antes que pudesse decidir, a porta da frente do restaurante foi arrombada. 3 homens entraram. Máscaras escuras cobriam seus rostos. Carlos sentiu um calafrio. Tudo dentro dele gritou para correr. Mas ao invés disso, ele permaneceu, como uma estátua, enquanto o caos se desenrolava. O líder, um homem imponente, olhou para Carlos com desprezo. "Faça o que eu digo e ninguém sairá ferido." O grupo começou a gritar ordens, o que fez a multidão de clientes se agachar embaixo das mesas. Em meio ao estresse, Carlos sentiu a mão de Isadora apertar a sua com mais força. A dor das contrações não diminuía, e a tensão do momento só fazia tudo piorar. O que era para ser um recomeço, agora parecia um pesadelo. Então, em meio ao caos, a porta da cozinha se abriu novamente. Desta vez era um dos chefes, corajoso e decidido. Ele não pensou 2 vezes, agarrou uma panela e partiu para cima dos assaltantes. O impacto levou os ladrões à confusão. O ambiente virou um frenesi. Um tiro ecoou. O som foi como uma explosão, e o coração de Carlos parou. Isadora desmoronou, e Carlos se atirou para ela, segurando-a firme. O que aconteceu a seguir foi indescritível. Ele sentiu o calor dela ao seu lado, viu o olhar aterrorizado nas pessoas ao redor, e então ouviu o choro de um bebê, o primeiro choro. "É isso que você quer?" O homem de máscara gritou. O pânico tomou conta, e Carlos, em um escasso momento de clareza, percebeu que tudo aquilo era como um jogo de dominó. O que viria a seguir? Ele sentia o mundo à sua volta desmoronar. Nesse instante, uma das assaltantes, uma mulher com um olhar conhecido, se destacou atrás do grupo. Carlos engasgou ao reconhecê-la. Era Clara, sua irmã desaparecida, que ele acreditava ter fugido anos atrás, após um desentendimento familiar. Ela olhou diretamente nos olhos de Carlos. "Você nunca soube, Carlos. Eu sou a razão de Isadora estar aqui." O impacto das palavras quase o derrubou. Sua mente girou. Isadora, que ele pensava ser apenas a mulher que havia perdido, estava ligada a um dos maiores segredos de sua vida. O que ela significava realmente? O que mais ele não sabia? O pânico e a confusão se misturaram em seu peito. Clara avançou. Sua voz tremia. "Se você não se afastar, eu mato a Isadora. Eu preciso que você faça o que eu digo, ou não responderei pelas consequências." Carlos sentiu um nó na garganta. O que fazer? Ele estava preso entre o amor e a família, entre salvar Isadora e descobrir a verdade sobre sua irmã. O caos estava instalado, mas o destino de todos estava em suas mãos.
Agora, mais do que nunca, ele precisava escolher. A noite pulsava de tensão. E a única certeza era que tudo mudaria. Mas como? A pergunta ecoou em sua mente, enquanto o futuro se tornava cada vez mais incerto e aterrador. Carlos estava ali, segurando a mão de Isadora, mergulhado em uma realidade que nunca havia imaginado. O medo e expectativa se misturavam, um turbilhão dentro dele. Ele só sabia que precisava ajudá-la, mas nem tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Enquanto Clara, sua irmã, o ameaçava, o ambiente parecia congelar. O olhar de Carlos se fixou em Isadora, que mesmo em meio à dor tentava encontrar força. O choro de um bebê já ecoava, mas o pânico daqueles momentos poderia silenciar qualquer esperança. Clara, a mulher que ele ficou pensando ter desaparecido, agora estava ali, tão próxima e tão distante ao mesmo tempo. O que você quer dizer? Carlos se forçou a perguntar, sua voz tremendo. Você não entende, Carlos. O que fiz foi por sua causa. Clara disparou, seu olhar carregado de desespero. Isadora, espremida entre a dor e a confusão, olhou para Carlos, como se perguntasse: quem é essa mulher? A tensão aumentava, e de repente, em um movimento súbito, Clara ergueu a arma apontando para Isadora. O silêncio era ensurdecedor. Os minutos pareciam horas, e Carlos se viu paralisado, com o coração martelando no peito. Nesse instante, um personagem inesperado entrou na cena. Um dos garçons, que parecia só mais um rosto entre muitos, se lançou em direção a Clara. Ele estava decidido. Sua expressão era de quem sabia o que estava fazendo. Não, afaste-se dela! Ele gritou, jogando uma bandeja pesada que atingiu Clara, provocando um desvio no tiro. O disparo ecoou, mas a bala passou, quebrando uma janela atrás de Carlos. O caos se instalou. Os clientes começaram a gritar e a loucura tomou conta do restaurante. Isadora, já perto de dar à luz, fechou os olhos e a dor parecia aumentar. O garçom, jogando outra bandeja, lutava contra os assaltantes, mas a cena se tornava cada vez mais perigosa. Precisamos sair daqui, pensou Carlos. Mas como? O que fazer? Neste momento crítico, um som familiar cortou o ar. O pingar de uma gota. Ele virou a cabeça rapidamente. Ao lado de Clara, um pequeno diário, com a capa em couro desgastado, caiu de suas mãos trêmulas. Curioso, Carlos se abaixou para pegar. Ao abrir, sua mente explodiu com os segredos que estavam escondidos ali. As páginas repletas de anotações sobre sua família, sobre Clara, sobre Isadora, e a revelação mais chocante: um antigo amor que sua irmã teve com Isadora antes de tudo desmoronar. Carlos ficou em estado de choque. Era como se sua vida fosse uma mentira. O que ele pensou ser um caso de amor perdido estava mais entrelaçado do que poderia imaginar. Clara e Isadora não eram apenas ex-mulheres em uma disputa. Elas eram parte de um passado que ele nunca soube. O que isso significava para eles? Para o bebê que estava prestes a nascer. Você sabia de tudo isso? Carlos gritou, um nó na garganta. Por que nunca contou? As palavras ainda pairavam no ar quando um barulho ensurdecedor cortou a tensão. A entrada do restaurante foi novamente arrombada, mas desta vez não eram ladrões, era a polícia. As sirenes gritavam, inundando tudo com luzes vermelhas e azuis. Fique onde está, todos vocês! A voz de um policial ecoava, mas Carlos nem podia pensar. A confusão entre Isadora e Clara agora tinha um novo elemento. Uma verdadeira batalha se desenrolava. E o que deveria ser um renascimento e um momento de redenção estava se tornando um verdadeiro pesadelo. A polícia entrou rapidamente no local, mas o foco estava em Clara. No entanto, antes que Carlos pudesse entender o que estava acontecendo, Clara, com os olhos arregalados, voltou-se para Isadora, seu mundo desabando. Se você não quiser que algo aconteça com o seu filho, faça o que eu digo agora. Sua voz estava firme, mas o desespero atraía.
Carlos percebeu que tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar. Ele não sabia como sair daquela armadilha. E enquanto as luzes da polícia giravam em torno deles, a vida que levou até aquele momento estava prestes a ser virada do avesso. O que ele faria agora? O futuro se tornava sombra, um mistério cercado de segredos e revelações. Carlos sentiu o coração disparar, enquanto o olhar de Clara o atravessava, como se suas palavras fossem facas afiadas. O restaurante, agora controlado pela tensão, era um verdadeiro palco de emoções. A voz dela ecoava em sua mente. Você nunca soube. Isadora, com as mãos trêmulas, olhou para Carlos como se dissesse que tudo aquilo era uma armadilha. A dor das contrações aumentava e o choro do bebê estava cada vez mais próximo. Clara, segurando a arma, parecia uma sombra do que ele lembrava. A raiva e o desespero transpareciam em seu rosto ao mesmo tempo que a fragilidade se misturava com a determinação. Desista, Clara! Não precisamos disso! Carlos gritou, tentando acalmar a situação. Mas a irmã não parecia disposta a ouvir. O caos, no entanto, estava longe de acabar. O garçom que havia tentado salvar Isadora agora se movia entre os clientes assustados, fazendo a coragem brilhar em um momento tão tenebroso. E foi nesse instante que um novo som se destacou do caos. Um barulho ensurdecedor ecoou no ar. O vidro de uma janela foi quebrado. Todos os olhos se voltaram para fora. A polícia, em um movimento rápido, começou a entrar também pela parte de trás do restaurante. A luz das lanternas refletia em seus rostos, intensificando ainda mais a urgência da situação. Todos vocês ao chão! Gritou um dos oficiais, apontando sua arma para os assaltantes. Clara estava numa encruzilhada. O cerco estava se fechando. Mas a última coisa que Carlos esperava aconteceu. Clara, em um ato de desespero, decidiu correr. Sem pensar, ela disparou a arma. O tiro ressoou como um trovão no ar. A cena se esvaiu em um manto de horror e confusão. Isadora! Carlos gritou, mas o som do tiro havia estourado tudo ao seu redor. Ele viu a irmã hesitar, e nesse momento tudo parecia parado. A bala não acertou ninguém, mas o impacto psicológico foi devastador. Um cliente próximo a Clara gritou e caiu no chão, não atingido, mas com o susto. O grito gerou uma onda de pânico. A polícia já estava invadindo, e a sala tornara-se um campo de batalha emocional. Nesse caos, Carlos olhou para Isadora. A expressão de terror em seu rosto era como um punhal cravado em seu peito. Ele sabia que essa não era a hora de hesitar. Ele precisava agir. Com um impulso, correu na direção de Clara. Pare! Volte! Ele a chamou desesperado, enquanto se movia para prendê-la antes que ela pudesse se machucar. Mas a visão diante dele fez seu sangue gelar. Clara, em um movimento frenético, virou a arma para si mesma. Os olhos dela estavam cheios de dor, um desespero agonizante. Clara, não! Por favor! Carlos gritou, sua voz cortante e cheia de súplica. O tempo parecia esticado como um fio prestes a se partir. Ele não conseguia acreditar que tudo havia chegado a esse ponto. Mas antes que qualquer um pudesse fazer algo, um segundo tiro ecoou, não de Clara, mas da polícia. A bala disparou e atingiu o braço de Clara, que gritou de dor. Ela caiu no chão, a arma escorregando de sua mão e deixando uma trilha de desespero em sua caminhada. Carlos correu até ela. O sentimento dentro dele era de pânico, dor e um amor dilacerado. Por que, Clara? O que você estava pensando? Suas palavras saíram em um suspiro agonizado. O sangue manchava o chão enquanto ele tentava pressionar a ferida. Os olhares dos clientes mudaram. Agora todos se concentravam na tragédia. Suas expressões revelavam uma mistura de horror e compaixão. E naquele momento, algo inesperado aconteceu. Isadora, agora sem forças na dor, olhou nos olhos de Carlos e de Clara, seu rosto iluminando-se com uma revelação. Carlos, você precisa entender. Suas palavras estavam prestes a mudar tudo. Eu não sou apenas a mãe do seu filho.
Há algo mais. O que ela diria? Qual segredo devastador estava prestes a ser revelado? O ar carregava promessas e desespero. O que mais não sabiam? O futuro era um labirinto, e cada um deles estava prestes a entrar em uma nova realidade, onde tudo o que acreditavam poderia desmoronar. Carlos teve que decidir em um instante. O que fazer a seguir? O choque estava gravado em sua alma, e tudo o que lhe restava era um silêncio pesado, deixando o destino deles à mercê do tempo. Carlos teve que se recompor. Isadora estava perto de dar à luz, e Clara, ferida e caída, parecia uma sombra de quem fora. As palavras dela ecoavam em sua mente. Eu não sou apenas a mãe do seu filho, há algo mais. O que ela queria dizer? A dor e o medo no olhar dela o deixaram em frangalhos. Ele nunca estivera tão perdido. Isadora, você está bem? Carlos perguntou, tentando acalmar a situação. Mas o olhar dela estava distante. Ele percebeu que a luz da vida estava prestes a deixar o mundo e levar com ela todos os segredos que nem mesmo ele sabia que estavam escondidos. O choro do bebê ainda ecoava, mas agora parecia um som distante, sufocado pelo caos à volta. Carlos, Isadora murmurou. Sua mão tremia ao apertar a de Clara, sem forças. Um policial se aproximou, tentando estabilizar a cena. Mas Carlos não conseguia desviar o olhar das duas mulheres. Ele sabia que precisava fazer algo, mas a insegurança o paralisava. Enquanto a polícia tentava controlar o pânico, uma nova figura apareceu. Uma mulher de cabelos escuros, com um ar autoritário, atravessou a multidão pelo canto da sala. Carlos a reconheceu imediatamente. Era sua mãe, a mulher que tinha se afastado deles, que ele acreditava ter ido embora para sempre. O choque foi como um soco no estômago. Oi, Carlos, eu não esperava que você estivesse aqui. Ela disse calmamente, como se essa situação não fosse uma completa loucura. Um silêncio constrangedor envolveu o local. Ninguém sabia como reagir. Clientes, policiais, todos pararam para olhar. Você de novo? Carlos gritou, o coração acelerado. O que você está fazendo aqui, mãe? A fúria tomou conta dele. Ele estava no meio de um caos, e ela parecia como se nada tivesse acontecendo. Eu vim ajudar minha família, Carlos, ela respondeu, como se tudo fosse fácil. Mas a dor nos olhos de Isadora e Clara era a única coisa que importava. Quando tudo desmoronou, eu não pude. Chega! Carlos interrompeu, sua voz ecoando. O choque de tê-la ali fez seus pensamentos girarem. Tudo está uma bagunça. Isadora está em trabalho de parto. Clara está ferida. E você aparece como se nada tivesse acontecido em todos esses anos. Você precisa saber a verdade, ela disse. E suas palavras cortaram o ar. Sobre Clara e sobre Isadora. Uma parte de Carlos queria ouvir, mas outro lado, mais profundo e doloroso, se recusava. Nesse momento, um grito cortou o ar novamente. E todo o olhar foi atraído para Isadora, que gemia, as lágrimas caindo. A luta dela para trazer uma nova vida ao mundo parecia estar em perigo. Carlos rapidamente se virou para ela, mas o que seu olhar encontrou o fez paralisar. O policial estava atirando sua arma, apontando com a determinação de manter a situação sob controle. E embora o foco dele estivesse nas assaltantes, Carlos viu algo que o fez sentir uma onda de pânico. A mulher desconhecida, que parecia ser um apoio, estava se posicionando na frente da escrivaninha, segurando um objeto desconhecido em sua mão. O que ela estava planejando? Então, sem mais aviso, tudo explodiu. Clara gritou e a mulher se virou. E em um movimento na direção deles, algo forte e pesado caiu de suas mãos. O barulho forte que se seguiu foi abafado pelo som do alarme da polícia. Carlos notou que o mundo parou de girar, tudo à sua volta desvanecendo em um borrão. O que quer que tivesse caído parecia precipitar o que poderia ter sido uma reviravolta na vida de todos. As luzes do restaurante estavam tentando iluminar o que se tornava um pesadelo, e algo escuro se desnudava diante dele. Tudo o que ele pensava que sabia sobre sua família estava prestes a desmoronar junto com aquela noite fatídica. E enquanto o tempo parecia parar,
ele percebeu. Cada escolha, cada segredo traria apenas mais caos para sua vida. Um novo grito ressoou, e Carlos sentiu o mundo girar sob seus pés. O que mais seria revelado naquela noite? O que mais estava prestes a se desenrolar? Ele não sabia, mas uma coisa era certa: nada mais seria como antes. Carlos congelou no lugar, o coração disparando. A tensão explodia. Clara no chão, ferida, Isadora quase trazendo uma vida ao mundo. Tudo parecia uma tempestade sem fim. A presença dela ali não era meramente um detalhe, mas uma bomba prestes a estourar. O que você quer dizer com ajudar minha família? Carlos exigiu. A expressão da mãe dele era insensível, como uma pedra. Eu não tenho escolha, Carlos. É mais do que você imagina. O olhar dela se fixou em Isadora. E Carlos não gostou da forma como a mulher parecia pesar cada palavra. É sobre o legado que você carrega, Skynet, ela finalmente disse, a voz dela cortando o ar fresco como uma faca afiada. As palavras caíram como chuva ácida. Carlos froze, sem compreender. Skynet? Do que você está falando? O som do alarme da polícia ainda ecoava no fundo, mas tudo ao redor se desfez em um borrão. O passado, os segredos, tudo o que ele pensou ser sua verdade, agora estava em xeque. Isadora, cansada e confusa, olhou para Carlos. Carlos, o que está acontecendo? Antes que ele pudesse responder, Clara lançou um olhar de desespero e gritou. Você não pode me deixar fora disso novamente. O sangue escorria do braço dela, pingando no chão e se misturando com o suor do medo. O som do choro do bebê ainda flutuava no ar, mas já parecia uma chamada distante. Carlos se sentia preso entre a sua mãe, cheia de segredos, a irmã que parecia ter perdido a razão, e Isadora, que lutava contra as dores do parto. O que eu tenho a ver com Skynet, mãe? Ela respirou fundo, como se cada palavra a custasse. Carlos, a empresa, a verdade que você não sabe, ela não é só um nome. E Isadora, ela é parte disso. Ela carrega o que você precisa para continuar. Naquele momento, tudo mudou. A responsabilidade do filho, o amor por Isadora, a luta entre a família e os sequestros do passado, tudo se conectava de forma explosiva. Clara se levantou, ainda segurando o braço machucado, os olhos cheios de uma mistura de raiva e desespero. Nunca foi só sobre você, Carlos. Sempre foi sobre nós. Carlos estava atordoado, seu mundo girando. Enquanto um oficial da polícia começava a se aproximar, ele olhou para Isadora, com o rosto pálido, e percebeu que havia muito mais em jogo do que poderia imaginar. As verdades não ditas estavam explodindo como fogos de artifício em sua mente. E no momento mais crítico, um detalhe passou despercebido, um sussurro entre os policiais. A operação está em andamento. Temos ordens para desmantelar Skynet. O coração de Carlos disparou. Essa não era apenas uma briga familiar, era uma guerra. Uma guerra em que ele estava no centro, e tudo o que acreditava necessário estava prestes a se desintegrar. O que isso significa, mãe? E então, antes que qualquer um pudesse responder, as luzes da polícia iluminaram um canto obscuro do restaurante. Há uma figura se aproximando, uma sombra que parecia se desprender do caos. Com passos pesados, a pessoa avançou. As luzes refletiram em algo que ela carregava. Um diário encadernado com couro, desgastado, que se parecia com o que Carlos havia visto cair das mãos de Clara. Isso não poderia ser real. Seria aquela a chave? O que mais estava escondido ali? O marido da mulher desconhecida falou alto. Pararam tudo. Skynet não poderá mais viver. O eco daquele aviso ficou pairando no ar. E enquanto Carlos tentava ordenar os pensamentos, uma certeza se instalou. Ele estava à beira de descobrir um segredo que poderia destruir tudo o que pensava que sabia sobre seu passado, sua família e seu futuro. À medida que o novo personagem se aproximava, o ambiente tornou-se ainda mais tenso, e a única coisa que Carlos podia pensar era que as respostas estavam prestes a ser reveladas. Mas a que custo? As luzes da polícia ofuscavam os rostos, e a tensão enchia o ar, como uma tempestade prestes a despencar. O que mais seria revelado? O que ele descobriria nessa nova realidade?
E enquanto o mistério se aprofundava, a única certeza era que nada voltaria a ser como antes, e ele precisava escolher um lado antes que fosse tarde demais. Carlos ficou paralisado. A figura que se aproximava com um diário nas mãos não poderia ser a resposta que ele estava buscando. A mulher tinha uma expressão intensa e decidida, e, enquanto todos no restaurante prendiam a respiração, ela finalmente chegou perto. Era Sofia, uma ex-colega de trabalho de Carlos. Alguém que parecia ter evaporado da sua vida há muito tempo. Carlos, precisamos conversar. É sobre Skynet. Suas palavras cortaram o ar como uma faca. O que estava acontecendo? O caos ao redor dele parecia afastar-se, e suas palavras soaram como um eco distante. Você não pode estar aqui. Carlos sentiu o pulso acelerar. O que você sabe sobre isso? Sofia olhou para ele, e havia um brilho de urgência em seus olhos. Você não faz ideia do que está em jogo. Não é só sobre sua família. É muito maior. Antes que ela pudesse terminar, um som estrondoso interrompeu a atmosfera já pesada. A porta na frente se abriu violentamente, e um grupo vestido de preto irrompeu. Os homens estavam armados. Suas intenções não eram obscuras. Pânico se espalhou como fogo em palha seca. O restaurante parecia um forno em chamas. Polícia! Todos para o chão! E um dos novos intrusos. As figuras mascaradas se moveram rapidamente, e todos os olhares se voltaram para o novo tumulto. O policial que antes cercava Clara, agora lutava para manter o controle da situação. Carlos mal teve tempo de reagir. Ele viu as armas levantadas. O grito de Isadora atingiu seus ouvidos. Carlos! Um paralelogramo de dor cruzou sua mente, e ele sabia que precisava agir. Mas antes que ele pudesse se mover, tudo virou um caos. Um tiro disparou. O tempo parou. Carlos lançou-se na direção de Isadora, mas tudo aconteceu em um piscar de olhos. A bala de um dos assaltantes cravou-se na parede, e a fragorosa explosão parecia construir barreiras invisíveis entre eles. E ao ver Sofia dar um passo à frente, Carlos sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Morra! Ela gritou, indicando um dos homens mascarados. Mas não foi um grito de medo. Era uma voz cheia de raiva. Uma raiva que Carlos nunca tinha visto nela antes. Nesse instante, tudo se transformou. As relações que ele pensou entender estavam se desmanchando como um castelo de cartas. E em um movimento brusco que ninguém esperava, Sofia arrancou o diário das mãos do homem. Ele a encarou, surpreso, e sem hesitar, usou a arma para empurrá-la para longe. O que você está fazendo? Você está louca? O olhar dela se cruzou com o de Carlos, e ele viu algo mais profundo ali, algo que desafiava a lógica. A revelação caiu como uma bomba. Ela não era apenas uma ex-colega. Ela tinha um papel maior em tudo isso. Você não entende, Carlos. Eu sou a chave, não você. Os olhares se cruzaram instantaneamente. A verdade congelou no ar. O que ela queria dizer com aquilo? O que mais estava envolvido? E enquanto tudo se desenrolava, Carlos sentiu um nó na garganta, sufocando-o. Ele olhou para Isadora, que estava em um estado catatônico, e voltou a ver Clara, agora sem defesa, no chão. O restaurante parecia um campo de batalha, com as mesas derrubadas e os clientes gritando pela própria vida. Uma onda de risos ecoou de um dos assaltantes. Seus inocentes pensaram que poderiam escapar. Sofia ergueu o diário. Isso tudo vai acabar. Você não pode fazer isso, Carlos. Você deve incrível a verdade que está atrás dessa empresa. Você está destinado a saber. O desespero surgiu enquanto Carlos, com seu coração a mil, se perguntava o que mais poderia estar escondido. A cada palavra dela, mais perguntas surgiam. Ele sentiu um frio na espinha. O que Sofia estava insinuando? Segredos acabariam mudando tudo novamente. Os policiais foram rapidamente contidos pela gangue, e a tensão pairava no ar como um fio prestes a se romper. O que significava tudo isso? O dia estava se transformando em uma noite de horrores. E enquanto Carlos lutava para entender a realidade que o cercava, algo lhe ocorreu. Ele precisava saber.
Precisava descobrir o que mais estava por vir, mas a cada segundo, a história do passado e o presente se tornavam cada vez mais entrelaçados. E enquanto olhava ao redor, pôde sentir que a verdade estava mais próxima do que jamais imaginara. O futuro estava em suas mãos, vivo e pulsante. O que ele faria agora? Carlos ficou paralisado. A figura que se aproximava, com um diário nas mãos, não poderia ser a resposta que ele estava buscando. A mulher tinha uma expressão intensa e decidida, e enquanto todos no restaurante prendiam a respiração, ela finalmente chegou perto. Era Sofia, uma ex-colega de trabalho que tinha evaporado da sua vida há muito tempo. Carlos, precisamos conversar. É sobre Skynet. Suas palavras cortaram o ar como uma faca. O que estava acontecendo? O caos ao redor dele parecia afastar-se, e a urgência no olhar dela era quase palpável. Você não pode estar aqui. Carlos sentiu o pulso acelerar. O que você sabe sobre isso? Você é a última pessoa que eu esperaria ver agora. Sofia olhou para ele, e havia um brilho de urgência em seus olhos. Você não faz ideia do que está em jogo. Skynet não é o que você pensa. Há coisas que você ainda não sabe. Antes que ela pudesse terminar, um som estrondoso interrompeu a conversa. A porta da frente se abriu violentamente, e um grupo de homens vestidos de preto irrompeu, armados com a intenção de causar medo. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. O restaurante parecia um forno em chamas. Polícia! Todos para o chão! Gritava um dos novos invasores. Os clientes agacharam-se, os olhares de horror e desespero. Carlos mal teve tempo de reagir. Ele correu em direção a Isadora, o coração batendo descontrolado. O choro do bebê parecia uma chamada distante, sufocada pelo caos em volta. Isadora! Mas ela estava congelada, seus olhos fixos em algo que Carlos não conseguia ver. Morra! Gritou Sofia, indicando um dos homens. Não era um grito de medo, mas de raiva. Carlos não sabia como interpretar aquilo. A relação dela com a situação parecia muito mais profunda do que ele havia percebido. O homem mascarado parou, surpreso. O olhar dele se encontrou com o de Sofia, e Carlos sentiu um frio na espinha. A tensão explodiu em questão de segundos. Sofia avançou, por algum motivo estranho e rápida, e então, com um movimento brusco, arrancou o diário das mãos do homem. Mas o que aconteceu a seguir foi desastroso. Fique longe dela, gritou Carlos, seus instintos gritando para protegê-la. Sofia estava se arriscando demais. Justo quando ele pensou que ela tinha controle da situação, o homem disparou, o tiro ecoou e o vidro da janela estourou, fazendo Carlos se lançar para o lado. Isadora gritou, e no meio do pânico, uma nova figura apareceu. Era um homem grande. Sua presença imponente quase apagou o caos. Era o pai de Carlos, um homem que tinha fugido de sua vida anos atrás. Carlos, o que você fez? O tom dele era de acusação. Pai, o que você está fazendo aqui? O choque se mesclava à confusão. A última coisa que Carlos esperava era vê-lo ali, em meio a tudo aquilo. Eu não tenho tempo para explicações, mas a Sofia está certa. Você não sabe a verdade sobre a Skynet, e muito menos sobre a sua família. O olhar dele estava cheio de dor e uma sinceridade que Carlos não podia ignorar. Sofia, que tentava processar as palavras do pai, olhou em direção a ele. Você nunca quis que ele soubesse. Tudo isso é culpa sua. A tensão aumentou. O que exatamente ela quis dizer com isso? Como sua família estava envolvida? O restaurante estava um verdadeiro caos. Enquanto homens mascarados tentavam controlar a sala, Clara, no chão, se agachava. O olhar em choque. O grito de Isadora cortou o ar novamente, e então, como um relâmpago, Carlos percebeu algo que a mudaria tudo. Uma explosão em cadeia ocorreu. O diário que as mãos de Sofia seguravam caiu ao chão, se abrindo em uma página específica. Carlos não acreditou no que viu. Uma foto de Isadora com um sorriso que ele nunca tinha visto antes, ao lado de um homem que ele reconheceria em qualquer lugar. Era seu pai, há anos atrás. Você estava com ela? Carlos sussurrou. O mundo à sua volta parou. Isadora e meu pai?
Vocês dois? A revelação parecia apagar a luz do dia. Isadora fechou os olhos em negação, enquanto o peso das palavras se instalava. E enquanto Carlos tentava processar tudo, a verdadeira natureza de um amor escondido se desenrolava diante dele. Seu passado e presente colidiam de uma maneira tão devastadora que ele mal conseguia respirar. O que significava tudo isso? Ele queria acreditar que era só uma mentira, uma ilusão. Mas o olhar dela, cheio de dor e vergonha, dizia algo diferente. Você tem que decidir, Carlos, gritou Sofia, em um tom frenético. Você está prestes a perder tudo, novamente. O que mais viria à tona? Qual seria o custo dessa revelação? A tensão entre eles era palpável, e enquanto o caos continuava ao redor, a única certeza que permanecia era que nada mais seria como antes. As respostas estavam ali, à espreita entre os sussurros do passado, aguardando para serem reveladas no momento mais inesperado. Carlos estava em um turbilhão de emoções. O restaurante, agora em caos, ecoava os gritos e os sons da confusão. Ele olhava para Isadora, que se contorcia de dor, e Clara, que sangrava no chão, enquanto o olhar furioso de sua mãe o atravessava. Era um campo de batalha, onde segredos e mentiras se fundiam no passado e ameaçavam desmoronar o presente. Eu não posso deixar tudo isso acabar assim, Carlos gritou, sua voz ecoando em meio ao barulho. Ele respirou fundo, tentando reunir coragem. Isadora, você é a pessoa mais importante para mim. Vamos sair daqui juntos. Prometo que vou cuidar de você e do nosso filho. O olhar de Isadora, frágil, cruzou o dele. Havia uma mistura de dor e alívio. Por favor, Carlos, não me deixe. A fragilidade dela o atingiu como um golpe. Ele se virou para o pai e a mãe, a tensão palpável no ar. Por que você fez isso, mãe? O que você e Sofia realmente sabem sobre a Skynet? O desespero crescia, mas ele precisava da verdade, não importa quão dolorosa. Ela hesitou, o olhar pesava com arrependimento. Carlos, sempre houve algo que nós escondemos. Você e Clara, vocês carregam um legado que precisa ser protegido. E Isadora, ela é uma chave. Sofia ergueu a voz, interrompendo. Não é só um legado, é uma responsabilidade. Você precisa escolher agora, Carlos. Ela olhou para a gangue que se movia impiedosa. A polícia ainda estava presa em combate, mas o tempo deles estava se esgotando. Os rostos dos clientes, apavorados e perplexos, refletiam o desespero. Carlos não poderia hesitar. Ele olhou a todos e a adrenalina no seu corpo disparou. Nós precisamos sair, agora! Inclinou-se para Isadora, segurando sua mão. Concentre-se, só mais um pouco. Você pode fazer isso. O olhar dela se iluminou com determinação. O choro do bebê ainda ressoava, quase como uma canção reconfortante em meio ao caos. Com um movimento súbito, Carlos puxou Clara e Sofia para perto. Vamos sair, todos juntos. Quem estiver comigo, segure-se. Ninguém vai ficar para trás. Sua voz era um grito de batalha. O grupo começou a se mover, mas os assaltantes estavam prontos para atacar. Não pensem que podem simplesmente sair, gritou um dos homens, a arma apontada. Mas algo mudou em Carlos. Ele sentiu uma onda de força dentro de si. Em uma fração de segundo, pegou um copo e arremessou em direção ao homem mascarado. O copo quebrou, e o momento de distração foi tudo o que precisavam. A gangue hesitou e eles aproveitaram a abertura. Agora! Carlos gritou, puxando Isadora e Clara. Eles correram para a saída, o caos o seguindo. As sirenes da polícia se tornaram mais altas e eles se lançaram para fora do restaurante, sentindo o ar fresco como uma libertação. Do lado de fora, a cidade pulsava com vida, e a realidade os atingiu. Carlos virou para Isadora. Vamos ficar juntos. Eu cuido de você. Vamos começar de novo. O olhar dela estava cheio de esperança. Sim, mas e Clara? Ele olhou para a irmã, que ainda parecia confusa. Desculpe por tudo, Carlos. Eu não sabia como lidar com essa verdade, Clara murmurou.
eu só queria proteger você. As palavras dela pareciam sinceras, carregadas de dor. Eu preciso de tempo, Clara. Mas vamos nos entender. Ele respondeu, um nó na garganta. A tensão na família não se desfez, mas talvez houvesse uma luz no fim do túnel. Eles não sabiam o futuro, mas o passado estava começando a se dissolver. Precisamos ir. Você está bem, Isadora? Carlos questionou, seu corpo tenso com a urgência. O choro do bebê começou a acalmar, e os olhares que trocavam eram uma promessa de mudança. Ele sabia que os desafios estavam longe de acabar. O destino ameaçava, mas juntos eram mais fortes. E enquanto caminhavam para um novo amanhecer, Carlos sentiu um leve sorriso surgir. Havia uma faísca de esperança. Mas que segredos ainda estavam por vir? O que a vida reservava para eles? A jornada apenas começara. Ei, pare tudo o que você está fazendo. Isso aqui foi uma montanha russa de emoções, não foi? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Não fique de fora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!